Zínia Pistori Cancellieri, psicóloga, psicanalista, tudo bem? Tudo bem com você, Danilo? Tudo bom. Fala um pouquinho pra gente da sua trajetória na psicologia, na psicanálise. Bom, adentrei cronologicamente primeiro na psicologia, né? Fazendo a faculdade em psicologia para depois fazer a formação em psicanálise. No entanto, o meu pé na psicanálise veio antes da psicologia. Eu acho que eu comecei a ver a psicanálise talvez como uma ferramenta que me desse algumas respostas e que me ajudasse a pensar coisas que eu lia em livros, né? Lendo literatura, lendo filosofia. E a partir daí, a psicanálise, né, eu comecei lendo ali bem rudimentarmente alguns textos do Freud. Isso foi me ajudando a ver que aquele sofrimento que às vezes aparecia nos livros ou aparecia em uma poesia, eu conseguia tocá-lo estudando psicanálise. Então acho que foi aí. E então eu optei por fazer o curso de psicologia, né? Me formar enquanto psicóloga. E dentro da faculdade, de fato, fui descobrindo que a área de estudo que eu gostaria de seguir, a teoria que encaixava na minha visão de olhar o ser humano, olhar nossos conflitos, né, olhar nossas relações com o social, era pela psicanálise. Então, adentrei na formação em psicanálise, né, que trouxe um aporte teórico muito grande, assim, que me possibilitou chegar de encontro com outros pensadores dentro da psicanálise, né, e seguindo a clínica, podendo desenvolver a minha clínica. Então, acredito que o percurso foi se dando por aí. Você fez ao mesmo tempo, então, a faculdade e a formação? Foi de forma concomitante, mas eu comecei primeiro a faculdade para depois, né, depois de um tempo, né, alguns anos, adentrar ali no curso de formação. Mas aí fui fazendo os dois concomitantemente. Quer dizer, dentro da faculdade a gente estuda todas as abordagens, Sim. né? O que tem ali de diferente na psicanálise que você não vê nas outras abordagens? O que te tocou exatamente? Eu acho que eu já adentrei na psicologia tocada pela psicanálise, né? Justamente pela forma com que a psicanálise me possibilitava pensar o ser humano na sua totalidade, desde o seu desenvolvimento até a sua relação com o mundo, pensar os nossos conflitos, os nossos conflitos sociais também, né? As nossas indignações, não só algo puramente sozinho, sabe? Nós conosco mesmo, mas nós em relação com o outro, em relação com qualquer um que se apresente em nossas vidas, com isso que nós formamos de social. E é interessante isso que você trouxe, porque às vezes as pessoas olham para a psicologia como a psicologia, mas não é bem assim, né? Nós saímos formados enquanto psicólogos, mas com abordagens a serem seguidas, né? Nós precisamos de uma teoria específica que nos possibilite pensar o ser humano, pensar a pessoa, pensar as suas formas de relacionamento, né? Então, por exemplo, dentro da faculdade nós encontramos diversas abordagens. Nós encontramos a fenomenologia, a terapia cognitivo-comportamental, Gestalt, análise do comportamento, construcionismo. E cada uma delas são muito ricas, mas cada uma é única, né? E cada uma tem a sua forma de olhar, né, para a pessoa e pensá-la, né, nisso que a gente vai fazendo dentro da clínica. Porque a gente precisa estar na clínica embasado seriamente por uma teoria que nos possibilite olhar e pensar naqueles conflitos, na resolução e no desenvolvimento daqueles conflitos. Mas desde sempre a psicanálise foi o que me encantou. A forma com que ela me possibilita olhar essa construção do ser humano, nessa construção que está
a todo momento em relação com o outro, em relação com o mundo, em relação com o social também. Além da teoria, qual a importância de se fazer análise do seu processo pessoal na sua trajetória? É até interessante você explicar. Tem muita gente que cursa psicologia ou cursa psicanálise que vai assistir o vídeo e pretende se formar às vezes sem fazer terapia e sem passar por um processo de análise. Qual a importância disso? É a partir do nosso processo, esse cuidado que nós vamos exercendo sobre nós mesmos, que nos possibilita e nos dá amparo de alguma forma para poder cuidar do outro, né? Nós estamos ali dentro da clínica, ou seja no hospital, seja na escola, nós estamos de alguma forma exercendo um cuidado. E eu fico pensando, como que é possível manter essa relação de cuidado se nós não colocamos nós mesmos à prova? Se nós não olhamos para o nosso sofrimento e de alguma forma abraçamos ele. Então eu penso que é muito difícil você escutar o outro quando chegou num ponto que você não consegue se escutar. A gente precisa desse outro para poder ouvir coisas que são sombrias a nós mesmos, que são dolorosas, insuportáveis a nós mesmos. E talvez essas coisas podem barrar a nossa escuta, podem barrar o nosso trabalho. Então eu acho que seja análise pessoal ou um processo de terapia, em qual abordagem que seja, é de suma importância para que a gente esteja ali, daquele outro lado, exercendo o nosso trabalho e exercendo uma escuta especializada, uma escuta ampla, que realmente permita ouvir de forma muito dimensionada o sofrimento de quem se apresenta ali pra gente. Caminhar pelo próprio inferno para poder, de certa forma, ajudar o paciente a caminhar pelo inferno dele, né? Sim. Porque eu acho que o que nós fazemos em análise é a possibilidade de construir novos caminhos. Nós somos instrumentos, né, Danilo? Enquanto nós estamos ali atendendo, nós somos instrumentos que vão, de alguma forma, possibilitando aos nossos pacientes construírem novos caminhos dentro desse inferno. Talvez caminhos que são menos doloridos, caminhos menos pesados. Né? A terapia, a análise, não existe isso de sanar toda e completa dor. Nós somos seres que sofrem. Existe cura, Vini? Na minha visão, dentro da psicanálise, não. Não. Nós somos seres humanos, né, Danilo? E enquanto seres humanos, nós sofremos, nós padecemos, nós odiamos, nós amamos. Nós somos altruístas e egoístas. Nós somos tudo isso, né? Esse conluio de sentimentos, de emoções, de afetos. Sim. E a dor, o sofrimento faz parte disso. Isso não quer dizer que seja impossível caminhar pela vida com um tom mais ameno de sofrimento, de uma forma mais leve, talvez menos culpada. E é isso que a análise tenta proporcionar, né? Tenta objetificar. Na época do Freud, a histeria. Hoje, qual que é o sintoma que talvez mais aparece na sua clínica? Eu penso que a depressão. Né? Não só na minha clínica, como um sintoma social. Todo esse tempo atribulado, tudo no tempo do outro, essa pressa. Eu acho que isso favorece com que a depressão seja o sintoma atual. Assim como a histeria foi o sintoma social de uma época repressora da sexualidade da mulher. Nós temos essa dinâmica dentro do social, né? Que nós não estamos ilesos ao meio em que vivemos, né? O meio no qual nós estamos inseridos é sim tanto algo que cause sofrimento como algo que cause prazeres, né? Então, um contexto social no qual nós estamos inseridos é um contexto social que proporciona, né, aparecimentos de depressões, de ansiedades, de pânico. Sim. Uma pessoa comentou embaixo de um vídeo, né, no nosso canal da clínica,
que ela não gostava da psicanálise porque a psicanálise era só sexo. O que você tem para dizer para ela? Que talvez ela não esteja falando de psicanálise, né? Mas essa é uma ideia muito corriqueira, né? De que, psicanálise só fala de sexo, né? Menino, o filho querendo transar com a mãe ou vice-versa. E é uma ideia extremamente equivocada. Nós falamos de sexualidade, de libido. E sexualidade não tem nada a ver com o sexo, talvez esse sexo adulto, pênis, vagina, penetração. Não tem nada a ver com isso, né? Tem a ver com os investimentos libidinais que nós fazemos. A escolha de uma carreira, a escolha de um relacionamento, isso é uma forma de expressão de sexualidade, porque é libido. Então, é uma ideia muito equivocada, talvez se estudou mal ou nem se estudou psicanálise, né? E escuta algumas falas que às vezes são propagadas por pessoas que talvez sejam psicanalistas e fazem uma psicanálise muito selvagem, né? Porque isso acontece, isso também está dentro do nosso meio, como também falas vindas de algumas calúnias, difamações que tentam atacar a psicanálise por qualquer que seja o motivo, né? Tem um professor que eu sigo, gosto também da análise do comportamento, e um dos títulos do vídeo dele é A Psicanálise Morreu. Que dia que foi o enterro dela, Vini? Não foi, né? A gente ainda tá falando aqui sobre ela, né? Bom... Por que ele diz então que ela morreu? Talvez por um desejo dele de que ela esteja morta, não sei, né? Talvez aqui eu esteja fazendo uma selvageria, mas eu fico pensando, talvez num desejo de que ela esteja morta, porque de alguma forma a psicanálise é algo que incomoda algumas pessoas, porque toca na sexualidade, toca no infantil. Quando nós falamos de psicanálise, quando nós sentamos na nossa poltrona e recebemos nossos analisandos, a gente está olhando para a criança que chega ali, né, Danilo? E essa criança também tinha sexualidade. E eu acho que talvez esse seja um dos pontos mais difíceis de serem olhados para aquela criança lá atrás que ainda vive em mim, para esse infantil que ainda está vivo e que vai continuar vivo até o dia de fato ter um falecimento. Afinal é a nossa criança que vai à clínica, né? É a nossa criança machucada, é a nossa criança eufórica, é nossa criança que pulsa por vida, né? O que você acha desse mesmo pessoal, né, que critica e chama a psicanálise de pseudociência, mas não tem ali uma demarcação de texto, você percebe que não estudou, você percebe que repete algo que escutou de alguém, mas realmente não pegou o livro, não fez pesquisa, simplesmente joga. Olha, é isso, e ponto final. Penso que isso não seja uma crítica, porque a crítica é muito importante. A gente precisa revisitar, né, nossos artigos, nossos livros, nossos textos e falar, isso não serve, isso foi refutado, isso não cabe. O Freud fez isso com os próprios escritos dele. Né? A princípio, na sua teoria, ele cria a teoria da sedução e ali na clínica, olhando e escutando os seus pacientes, ele percebe talvez a grande cagada que ele fez ao tecer aquela teoria, porque não tinha nexo, não tinha sentido. Isso é crítica, é você revisitar aquela obra e poder pontuar, isso está errado por conta disso e daquilo. A psicanálise tem uma epistemologia? Olha, a psicanálise ela tem um objeto de estudo, né, e ela tem um método, né? No caso, o objeto de estudo psicanalítico é o ser humano em condição de análise, né? Ou seja, é aquele momento no qual o seu paciente está ali com você, revisitando histórias, revisitando o passado dele, falando sobre o presente, tecendo todas as condições dele e entrando em transferência, colocando de si para você, né? E o nosso método, né, seria esse método interpretativo, né? Estar com esse objeto, né, esse momento sob transferência e ali poder interpretar.
E nós vemos de alguma forma que isso tem resultados, né? Nós não temos talvez estudos randomizados, mas nós percebemos que há resultados, que há reflexões e mudanças frente a essas reflexões. Há uma mudança substancial também no sofrimento. E aí você se incomoda com a crítica, por exemplo, já que não há estudo randomizado, você não pode provar isso, você vê ela como ciência ou não te incomoda ela não ser ciência? Olha, eu não me incomodo com essa crítica, até porque eu penso que dentro do meio científico, né, no meio de pesquisa, de estudos, nós precisamos estar em constante trabalho para que se investiguem as coisas. A psicanálise não é algo salvo, a melhor coisa do mundo e que poderia salvar a todos, né? Ela também não está nesse pedestal. E ela precisa ser criticada, ela precisa ser olhada. E acho sim que é interessante que pensemos sobre isso, né? E possamos de alguma forma conceituar, né? Por que então que ela se torna uma ciência? Por que talvez seja excluída de uma ciência, né? Mas com critérios sobre isso. O que me incomoda são críticas que na verdade não são críticas, são calúnias. Né, assim, difamações sem nexo, como isso que você trouxe, a psicanálise está morta. E eu sei a que você se refere, né, e a ponto de saber que a pessoa que fez esse vídeo fez uma confusão, né, e eu vou dizer confusão por melhores termos, entre psicanálise e psicologia analítica, como se fossem a mesma coisa. E a partir daí eu pensei, bom, são duas teorias distintas. Uma é psicanálise, outra é a psicologia analítica. Se já se faz essa confusão aí, quais outras confusões essa pessoa não estava fazendo? E a pessoa ela vem com o argumento assim, eu li todos os livros do Freud, li todos os livros do Jung. Mas é porque leu o que entendeu, né? Bom, se tivesse lido, saberia colocar cada um na sua teoria e respeitar cada campo que é. O campo que é da psicologia analítica e o campo que é da psicanálise. Você acredita que o psicanalista ele é forjado no divã? Com certeza. Né? Com certeza. Nós trabalhamos com o tripé, né? Que é a análise, o estudo teórico e a supervisão. Mas nós só vivenciamos a transferência, que é o que nós manejamos no nosso trabalho. Nós só vivemos a transferência, a vivenciamos no nosso processo analítico. Nós podemos ler toda uma teoria sobre a transferência, mas nenhuma teoria dá conta da vivência da transferência. Sim. E é a partir dessa vivência que eu acho que nós aprendemos de fato a manejar a transferência, a identificá-la, a poder trabalhar com ela e a partir daí fazer um trabalho de análise de fato. Você estava falando do sofrimento, né? Eu fico pensando aqui, que tipo de sofrimento chegou na tua clínica agora, a partir do começo de 2020, quando a pandemia inicia? Quem te procura? O que essas pessoas trouxeram para você? Como que foi o processo de começar a atender online, que até então era uma coisa assim, vista com muita ressalva, né, por todo mundo da área psi? Bom, o que eu vi muito com a pandemia foi algo voltado para um desamparo frente a perdas. Perdas dos mais variados tipos, né, e consequentemente lutos. Então, essas perdas que eu digo são as perdas dos nossos entes queridos, dos nossos amigos. São as perdas por morte, mas são as perdas sociais dos nossos contatos, né, de poder sair, abstrair um pouco, se divertir, tomar uma cerveja, né, estar com pessoas fisicamente. Perdas de um mundo que estava muito certo para nós e que de alguma forma a pandemia deu uma balanceada nesse mundo de uma forma muito drástica e muito rápida. Não foi um processo gradual, foi uma demarcação. Então foram muitas perdas e com essas perdas muito desamparo.
nas questões de luto, como que nós fomos prejudicados no sentido de como se tornou difícil, às vezes, elaborar alguns lutos por não podermos passar os nossos rituais de costume. Sim. Como fazer um velório, né, enterrar. Muita gente com o caixão lacrado ali, sim, né? A família não pôde ver a pessoa, sim, morta ali, e fica aquela sensação, aquela fantasia de que será que realmente, sim, a pessoa está lá? Será que a pessoa morreu? Não teve despedida de alguma forma, né? Isso dificulta muito um processo de luto. Então esse sofrimento apareceu em larga escala na clínica. Assim como também perdas financeiras, né? A questão um dos maiores índices de depressão no mundo é o desemprego. E nós vimos isso acontecer em larga escala com a pandemia, sim, nos mais diversos âmbitos. Sim. Então essa também é uma perda muito substancial que mexe com as estruturas sociais de uma pessoa. Isso foi aparecendo muito na clínica, né? Uma clínica que está ali de alguma forma com uma larga escala de depressão, ansiedade e até mesmo suicídio, né? E você até tinha falado, né, da questão do online. Eu acho que o online, acho que uma frase bem clichê, né, mas veio para ficar e de alguma forma veio mesmo para ficar, né? O online possibilitou encontros que talvez, como que seria para nós estarmos reclusos em casa sem talvez poder fazer uma chamada de vídeo, sim, sem ter esse acesso. Nós, na clínica, nós ficamos muito reclusos também nesse, sim, sentido, né? Foi muito diferente para nós, né, que estávamos ali em atendimentos quase que exclusivamente presenciais, passar todos os atendimentos de forma online ali naquele começo da pandemia, né? E aí acho que nos assustamos com como isso é possível, né? Se isso tivesse acontecido, por exemplo, há 20 anos atrás, não seria possível, né? Não. A gente ainda tinha aquela webcam que a gente não via direito a pessoa, né? Era muito lento. No ano 2000, mais ou menos, um psicanalista carioca, ele escreve um livro, eu não vou lembrar o nome do livro agora, mas ele fala sobre atendimento telefônico. Então ele fazia análise por telefone. Quer dizer, há 22 anos atrás, quando começou a pandemia, né, seria há 20 anos antes. Ele foi extremamente criticado, porque alegavam que não existia transferência por telefone. O processo de transferência não acontece por telefone. E hoje a gente vê, né, eu, por exemplo, atendo alguns pacientes só por telefone, sem o vídeo. Não sei se você já fez isso também. Mas é interessante como a transferência acontece, sim. Né? Porque necessariamente a pessoa não precisa estar nos vendo, mas ela precisa estar escutando, a gente precisa estar também a escutando. Sim. Né? Acho que algo muito importante que aparece aí é o setting. Porque o enquadre do setting, e quando a gente fala em setting, a gente não está falando do lugar em quatro físico, paredes, né? Não. A gente está falando justamente desse manejo da transferência, de como você conduz a sessão, como você pontua, como você interpreta. Então, o setting está ali presente, seja por vídeo, seja por chamada. Sim. Acho que o que assim, é fundamental nessa questão do online é a pessoa que está sendo atendida, ela está num lugar privado que garanta o sigilo dela. Tendo um lugar privativo, sigiloso, eu acredito que é sumamente tranquilo de acontecer, seja análise, seja terapia. Que o parceiro respeite, né, a terapia da esposa e a esposa respeite a terapia do marido, né, não fique ali na porta escutando. Porque é algo que é muito fundamental no nosso trabalho, né, Danilo, são duas coisas: sigilo e não julgamento moral. Sim. Eu acho que a partir desses dois pontos nós propiciamos um ambiente seguro
para que a pessoa fale de coisas que talvez são coisas difíceis de serem pensadas, quiçá faladas. Então, essa garantia é o que precisa aparecer ali naquele momento online. Ela, no lugar que ela está, ela tem essa garantia. Sim. Se ela tiver, eu acho que é muito possível de acontecer e funciona muito bem. Você falou do suicídio, né? Então há uma procura, né, de pessoas com ideação suicida. O que o suicida quer matar, Vínia? A dor. O suicida quer matar a dor para poder viver. O suicida não busca a morte. Ou melhor, a pessoa que está em ideação suicida, ela não busca a morte. Ela busca formas de ser acolhida para poder viver uma vida na qual ela não precise olhar para a única saída possível, que é a morte, para tamanho sofrimento. Sim. A pessoa que chega ali falando sobre, olha, eu pensei em me matar. É uma pessoa que está dizendo que, olha, eu quero viver. E como que eu vou fazer isso? Sabe? Que ajuda que eu vou ter para isso? Porque eu não estou vendo outras possibilidades. Eu estou tão sem possibilidades que eu cogitei essa possibilidade. Então, para mim, o suicida, ele busca matar uma parte de si, que é uma parte que está numa dor, num sofrimento tão intenso, que parece que se esgotaram as saídas. E é isso que nós vamos fazendo ali no processo de escuta, de compreensão dos aspectos de vida que aparecem ali para aquela pessoa, poder tecer novas possibilidades, tecer novos caminhos possíveis de vida, para que esse caminho que se mostrava o único e o preponderante se torne mais ínfimo, se torne menos pensável, porque tem outros mais fáceis ali de se olhar, né? Outros mais possíveis de se ver e caminhar por eles. Sobre a clínica, o início da clínica, qual é a grande dificuldade da pessoa ali que sai da faculdade ou sai da formação e se depara com esse mundo, principalmente com esse mundo digital, com pessoas no TikTok, no Instagram, como buscar pacientes? Como o paciente chega até você hoje? Bom, primeiro sobre como buscar pacientes, eu acho que fica aquela dúvida ética, né? De o que eu estou fazendo nas redes sociais é ético ou não? E isso tem que ser muito bem pensado, porque nós vemos, né, profissionais dentro da área da psicologia e da psicanálise que infringem todo um código de ética, anunciando preços de sessões em promoção, né, coisas absurdas. Então tem que ter esse cuidado, né? E ali nas redes sociais, né? Bom, voltando, a clínica ela vai se consolidando com o seu nome. De alguma forma, né, o que eu digo com nome é as pessoas te conhecendo, sabendo quem é você, sabendo que você faz esse trabalho. E isso vem por alguns meios, né? Seja pelas indicações, seja por te ver em algum vídeo falando sobre alguma coisa, falando sobre um tema. Poxa, encontrei você ali falando sobre ansiedade. Como que funciona o seu trabalho? Eu acho que eu tô com isso que você estava falando ali, parece que eu tô sentindo coisas similares. Então, as redes sociais é o meio pelo qual a gente vai criando essa divulgação, né, e vai gerando esse nome, né, que de alguma forma vai sendo conhecido gradualmente. E a maioria dos psis, eles têm uma grande dificuldade dessa exposição, né? Percebo que há um grande medo de crítica, que outro profissional vai criticá-lo, né, que ele vai falar algum conceito errado. Por isso, a importância, né, de estar continuando com o estudo, mesmo depois da formação concluída, continuando com a terapia ou com a análise e com a supervisão. Porque é um medo imprescindível esse que temos que ter, né? Um vídeo que circula com um conceito errado pode ser muito perigoso. Seja talvez estar fazendo um vídeo mais pontual ou um vídeo mais aberto para amplo público,
quão perigoso é talvez falar errado sobre uma coisa. E isso é diferente, falar errado sobre algo é diferente de talvez dizer uma palavra errada. Sim, nós sim. estamos pensando igual aqui nós estamos numa conversa livre. Será que seria possível para nós falarmos nos termos completos? Eu acho que talvez não. Então, uma palavra errada, alguma coisa pode sair e tá tudo bem. É diferente de se explanar sobre um assunto inteiro de forma sem propriedade. Que é o que a gente vê isso, né? A gente vê muito isso hoje. Acontecendo. A pessoa opinando sobre algo que ela não tem conhecimento algum, ou sobre uma teoria que ela nunca leu. Sim. E isso não só dentro da psicologia ou psicanálise, né? Sim. Em diversos âmbitos. E assim, eu vou perguntar isso para todo mundo. Eu sou um grande fã do programa Provocações. Eu queria saber de você o que é a vida. Bom, para mim, Danilo, a vida está acontecendo aqui, agora, a cada segundo. Para mim, dizer da vida é dizer disso tudo, das coisas singelas e das coisas mais grandiosas, sabe? Talvez do nascimento de um bebê até a colisão de um asteroide. A vida é isso, é estar vivendo, é a palavra que a gente troca com alguém, é talvez aquele suspiro de um pensamento repentino que vem, um abraço que chega, pensar sobre alguma coisa. Eu acho que a vida, ela não é possível de ser definida, mas a gente vai vivendo ela a cada milésimo de segundo. A gente vai olhando para ela, a gente olha para ela quando a gente dialoga, quando a gente está aqui disposto a falar com outro ser humano, está aqui disposto a olhar para nós mesmos, quando talvez a gente olha para a vida acontecendo, um passarinho pousando numa árvore, uma cachoeira seguindo o seu ciclo. Eu talvez conseguiria pensar sobre o que é a vida nesse sentido de olhar para ela acontecendo, em todos esses momentos, em todos esses milhões e milhões de seres vivos. E por que fazer análise? Pra gente, de alguma forma, suportar um pouco melhor a nossa dor. Pra gente ir agora dentro desse campo de nós atuando enquanto analistas, pra gente suportar também, olhar e pegar na mão da dor do outro, porque não é fácil também você escutar tanta dor, tanto sofrimento. É um processo de talvez fazer alguns curativos em feridas, sabe? Para não ser grosseiro, enfiar o dedo ali em algo que já está dolorido, mas ir devagar, curando. Para ficar a cicatriz, porque vai ficar, ela aconteceu, aquela história aconteceu, mas ela não precisa ficar aberta. Então eu acho que fazer análise é justamente para cuidar de alguma forma das suas dores, suportar melhor o seu sofrimento, suportar-se melhor, para que nesse suporte a gente não se pese tanto, a gente não caia tão facilmente, sabe? Não despenque, na verdade. Sim. E para quem quer fazer análise com você, eu vou deixar aqui então o seu contato na descrição. Você atende presencialmente em Ribeirão Preto e online pessoas de todo o Brasil, de todo o mundo, apesar de você ser poliglota, só brasileiro, de falar 4 idiomas, você está atendendo em português. Quem estiver falando em português pode ser atendido pela Vivian. Obrigado, Vivian. Bom, obrigado, Danilo.